Vocês vejam, eu estava fazendo um retiro, e o retiro é uma coisa bem intensa, né? São muitas, você tem que estar preparado, é que nem entrar numa maratona, se não treinou 5 quilômetros, não dá para entrar, né? Então eu fui me preparando, fiz o retiro, e foi exatamente quando John Lennon morreu, foi assassinado. Eu não sabia, nós estávamos lá sem comunicação com nada, sentado em meditação, e na minha mente passaram todas as músicas do John Lennon. E quando eu saí de lá, falaram, ele foi assassinado. O que você acha aqui? O que você acha? O que você sabe? O inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo. O Jung, está tudo ligado. E se você entra num processo de isolar-se das coisas, você não se isola nunca de nada. Nós estamos em comunicação constante com tudo que existe. Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos, porque eu vou jogar a real. Ele nem é um achismo, ele nem é uma entrevista. Eu vou soltar a real. Eu trouxe a monja Cohen, que está aqui ao meu lado, porque eu preciso de salvação. É isso. Na verdade, é uma consulta caríssima, palestras maravilhosas pelo Brasil inteiro. Eu inventei esse programa inteiro há 4 anos para chegar nesse momento e conseguir, quem sabe, uma redenção com as palavras dessa pessoa que eu sou muito fã. E a gente vai tentar entender tudo sobre como é que é o mundo do monge, como é que... Obviamente perguntas estúpidas desse que vos fala, mas respostas muito sábias desta que está aqui ao meu lado. Gostou da apresentação? Foi bonita, nossa. Foi? Foi bem linda. Você achou? Porque eu achei que você mereceria algo melhor. Tá muito bom. Tá bom. Em breve eu te coloco num podcast de mais qualidade. Você merece foi meio jogado, então, assim. Acho que pode ser um Bial aí, é mais o Bial faria uma apresentação que ela choraria. Voz M6, aquela coisa. Esperando ela chorar, não veio. Mas vamos lá, antes eu preciso agradecer a Insider que patrocina esse projeto. A Mon já sabe que a gente precisa de patrocinadores, sim. Afinal eles que fazem isso acontecer. Então agradecer a Insider que faz a equipe estar aqui. Insider, para quem não conhece, é roupa com tecnologia. A Monge vai gostar. Você pega a camiseta na gaveta, você põe no corpo, ela desamassa. Não precisa passar roupa. Eu não vejo monges passando roupa. E não precisa. Não precisa, porque é o minimalismo. Tá. A gente exerce isso com a Insider e com o Mundo Monge. Calça da Insider maravilhosa. Inclusive, deixa eu falar, desculpa eu falar esse termo, sim. Mas a cueca é uma cueca que abraça as bolas, ela é maravilhosa, eu precisava falar isso. Verdade. É o termo que a gente utiliza, é um termo um pouco jocoso, mas é um termo que o consumidor entende e adora. E eu tô dando um cupom de desconto, que é o Maurício15, 15% de desconto no mês do consumidor, que é março. Que é março. Então, se o cara estiver vendo esse vídeo em abril, não vale. Não vai, então, vira Maurício 12. Olha a data. Mas Maurício, você só tem linha masculina? Claro que não, tem a linha feminina para todas as mulheres, da cabeça aos pés. Inclusive, estou lhe dando aqui um presente da Insider para a senhora. A senhora depois utiliza. Muito bom. Em breve, a monja trajada de Insider por aí falando com a gente. Dando aquela meditada de Insider. Uma camiseta, muito obrigada. E eu queria começar com isso. E é macia, muito bem. Monge, tudo bem? Monja, né, no caso. Eu queria começar com essa dúvida. Vestimenta, como é que é isso daí? Porque na hora que eu fui te dar esse presente, eu falei, mas ela vai usar? Porque às vezes não pode usar. Acho que existem grandes achismos ao redor do mundo, né? Do seu mundo. A primeira pergunta é, como é que é essa coisa da vestimenta? Bom, as vestimentas variam conforme as liturgias e a situação que nós estamos. Então, para fazer meditação, é uma roupa X. Para fazer uma liturgia, depende da posição que o monge ocupa, a monja ocupa na liturgia, é a cor da roupa, a cor do manto. Então, ela varia muito, ela não é essa sempre roupa, a mesma. por exemplo, ela tem isso uma aqui é chamado de samuê. É uma roupa mais fácil para sair na rua, para andar de carro, para andar de ônibus. A Insider faz isso. Pois é. Entendi, mas quando você sai à noite... E é bom que você falou que não precisa passar. Não precisa passar. Nós não gostamos de nada que tenha que passar, porque ninguém tem tempo no mosteiro de passar roupa. É muito bom saber desse tempo do mosteiro. Como é que é o dia, como é que é a rotina de um mosteiro? O mosteiro que eu fiz foi no Japão. A gente acorda às 4 horas da manhã, às 4h15 tem que estar na sala de meditação. Então é uma coisa muito rápida,
porque os quartos que nós tínhamos, nós monjas, eram, por exemplo, 6 monjas no mesmo quarto. E o futon, que é o colchãozinho no chão, é grudado um no outro. Sim. Mas você tem que levantar, dobrar todos, o de baixo tem que ir embaixo no armário, o de cima em cima, sem tocar no colchão do outro. Então é uma arte maravilhosa que você aprende, demora um pouco a aprender, eu acordava mais cedo do que o sino de acordar, senão não dava tempo. E não só tem que guardar isso dentro do armário, os armários são aqueles que abrem de um lado para o outro, Sim. então nem todo mundo pode pôr ao mesmo tempo dentro do armário, né? E Sim. você tem que calcular. Isso é 4h15, 4h30 da manhã, desculpa. É 4 da manhã, né? Tá. 4 da manhã toca o sino. E você tem esses 15 minutos para dobrar a roupa de cama, pôr dentro lá, trocar o pijama, ou sei lá o que você dormiu, por uma roupa de prática, ir até o banheiro, escovar os dentes, lavar Fazer o as rosto. necessidades, higiene. E não pode ficar na fila. Você tem que calcular o seu tempo de ir ao banheiro em relação a todo o resto da comunidade. E tem uma mágica. Você não tem que ficar na fila esperando, não pode, não tem muitos banheiros. Mas você calcula mais ou menos, se essa pessoa está entrando no banheiro agora, eu lavo o rosto primeiro, ou eu ponho essa coisa primeiro, aí volto para guardar a cama, mas é bem interessante. Então temos 15 minutos do tempo de acordar para estar sentadinha na plataforma de meditação. É uma plataforma elevada, que a gente põe os pés para cima, e aí esperamos, primeiro vem um monge que é um dos responsáveis naquele dia para as atividades, ele entra primeiro na sala, passa por todos nós, quando ele passa a gente faz uma reverência e depois entra o superior ou a superiora do mosteiro. Tudo isso nós estamos sentados de frente vendo a pessoa circular na sala. Depois que a superiora entra, ela se senta numa cadeira especial, mais alta de madeira, ela se senta, começa a meditação, aí toca um tambor que marca as horas. Então, se são 4h15 da manhã, toca 4 vezes o tambor e toca uma vez um sininho, quer dizer, os primeiros 15 minutos. Porque era a maneira que o tempo era conhecido pelo pessoal do vilarejo. Sem relógio naquela Sem época, relógio, a tradição E ela mantém-se assim. E aí sentamos por 45 minutos aproximadamente, aí nós viramos para a parede. Porque a prática do Zen, da nossa ordem, da Sotoshu, é de olhar para a parede, você não olha para os outros. Não tem que distrair-se, porque a gente se distrai com as pessoas, né? Então seria você olhar para você. Então a gente vira para a parede, depois de uns 45 minutos tem toques de sinos e tambores de novo. Para saber que os horários estão que já está na hora de se levantar. Sim. Aí nos levantamos e vamos toda em filinha, assim, toda uma ordem de entrar e sair na sala. Vamos em fila até a sala de Buda. Essa é a sala de meditação. A primeira sala seria o quê? Seria uma preparação? Seria uma... Não, é a sala de meditação. Aí a sala do Buda seria... Liturgias. A primeira coisa que faz ao acordar é meditar. Em silêncio, ninguém abre a boca. Ninguém pode falar nada, e nem acende luz. Então, e nem entra no WhatsApp. Não tem tinha. WhatsApp, não tem Instagram. Quando eu tinha lá, não tinha nada. Não tem o Reels do Léo Dias, não tem nada disso. Não. Entendi. Acordou, meditou... banheiro, meditação. Vestiu-se, meditação. Quanto tempo, desculpa te interromper? 45 minutos, mais ou menos. 45 minutos. Aí vamos para a sala de Buda. Vai sala de Buda, vamos caminhando no corredor, aí tem um sino que está lá tocando para marcar que vai começar a liturgia, e nós temos lugares, cada um de nós tem o seu lugar, em cada dia, em cada liturgia tem lugares especiais que ficamos, e funções especiais, né? É isso que eu quero saber. O que é essas funções dessa liturgia? Por exemplo, tem alguém que vai passar, que vai preparar o altar. Essa pessoa que vai preparar o altar para a liturgia saiu antes da sala. E ela já saiu lá. Vocês todos são autossuficientes ali. Vocês vão que um ajuda o outro, seria isso? Não, a gente é dividido por grupos, são 4 grupos principais. Um que cuida do que a gente chama Inoryo, que é o grupo que vai cuidar dos altares e vai decidir qual vai ser a programação do dia. Sim. O Chidenryo, que realmente vai cuidar das velas, dos incensos, dos tambores, dos toques, e depois tem um que chama Anjaryo, que cuida dos hóspedes, e Chidenryo, que cuida da cozinha. Então nós somos divididas em 4 grupos principais, e com monjas, 5, 6, 7, depende do número de monjas no mosteiro, que cumprem essas funções. Chegando nessa sala, tem alguém que está tocando um sino, marcando que daqui a pouco vai começar a liturgia, alguém que já foi lá dentro, que acendeu, tem um carvãozinho que a gente coloca para pôr incenso em pó em cima. Então, tem toda uma organização. Um ritual. Um ritual que se faz. Aí, a liturgia no começo era terrível, porque eu não estava acostumada a sentar de joelhos, assim, sabe, sentar sobre os pés. Sim. Chama Seiza. E aquilo levava, às vezes, 1 hora, 1 hora e meia.
Era uma maravilha, a perna acordava, dormia, e de repente você tem que levantar e fazer prostrações até o chão, e você não sabe mais se tem perna, se não tem perna, mas com o tempo, o corpo é maravilhoso, né? O corpo se adapta, a gente cria calos nos pés e nos joelhos, a perna não dorme mais, se ela dorme, ela sabe quando vai acordar, certo. E não tem mais problema, mas os primeiros meses é muito difícil. E você fica nisso até que horas? Nessa liturgia? Vai até 7 e pouco. E obviamente tem um almoço no meio, né? Não tem almoço nenhum. Não, é em jejum. Aí nós vamos fazer faxina. Os masculinos tem comidinha antes de fazer faxina. A mulher não, até nisso os caras fizeram. Até isso as mulheres têm que aguentar a fome e só depois de fazer a faxina. Não tem uma religião que as mulheres... Parabéns, mulheres. Vocês vão comer primeiro. Não tem nenhuma religião. Por enquanto ainda não. Mas quem sabe, né? Então você está em jejum esse tempo todo. Está em jejum, é. Aí a gente vai fazer faxina, mas aí como são muitas pessoas, a faxina é mais ou menos rápida. Aí tem um tambor também que toca tutum, 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 quer dizer, agora está na hora de ir para a refeição matinal. A refeição matinal nesse mosteiro no Japão era arroz integral, era uma papa de arroz integral, ele é cozido com 6 vezes a porção de grão, 6 vezes a porção de água. Então é uma papinha mesmo. Aquele arroz bem papudo, né? Sei, aquele arroz... Não, é uma aguinha. É uma aguinha com arroz, Não é papudo, não, você bebe água. Uma sopa, quase. É uma sopa, quase sopa uma de sopa. Arroz. Sopa de arroz integral. E aí tem umas coisinhas salgadinhas que você põe. Geralmente tinha verduras, legumes fritos ou assados que eram servidos. E era só isso. Gersal, coisa assim. Às 7h30 da noite, horário de terminamos... Não, isso aí é 7h30 da manhã. 7h30 da manhã, tudo bem, mas assim... Nós estamos de manhã ainda. Nossa, depois desse café da manhã, entendi, mal tem tempo de escovar dentes. Você fala, não escova dentes não dá tempo. Porque depois disso você vai ter aulas. Então, diferentes professores vêm no mosteiro para dar aulas. Aulas de costura, de como é você usar suas roupas, aulas de contar história para criança. Kamishibai é que nem uma televisãozinha assim, e tem umas... Do lado de lá tem imagens, do lado de cá tem a história. Então você aprende a contar história para a criança, porque a história está deste lado, e a criança vê que nem fosse uma televisãozinha. E aí você conta, o menininho, o Momotaro, foi encontrado no meio da floresta pelo vovozinho. Aí bunda papelzinho. E o vovozinho levou o Momotaro até a casa da vovó, eles nunca tiveram filhos. E o Momô era um pêssego enorme. Caramba. E aí chega em casa e fala, corom, 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 corom. Quando chega em casa, a vovó fala, eu gosto tanto de pêssego, que delícia. Eu nunca imaginaria que teria essa aula. Achei que era uma coisa mais assim, sei lá, vamos falar de psicologia humana. Tem tudo. Tem tudo. Mas essa era bastante divertida. É a educação física de vocês. É que a gente que é o momento de... A merenda, né? De se divertir um pouco, de entretenimento, talvez. Tinha um professor especial que vinha nos dar aula. E tem aulas de como você falar em público, tem aulas de como você usar a voz para as liturgias mais graves, mais especiais. Tinha uma música sacra e tinha aula de budismo. Aí sim, tem aula dos nossos textos clássicos. Dos textos clássicos, dos sutras, dos ensinamentos de Buda. Então o dia todo eram aulas. Sim. Um dia pesado, eu diria. É um dia bem, digamos, produtivo. Produtivo. Tem os dias 4 e 9, 14, 19, 24 e 29 são dias de tomar banho. Quer dizer, ou seja, não tomava banho todos os dias. Para nós que somos aqui do Brasil, que a gente toma 2, 3 banhos. Por que não? Porque antigamente, como é que tomava banho? Tinha que cortar madeira. Entendi. Tinha que tirar água do poço. Mantiveram uma tradição baseada na praticidade da coisa. De ver como era o passado. Será que nós respeitamos estar nessa tradição, sabendo que aqueles que vieram antes de nós tiveram tanta dificuldade para viver em comunidade? Que legal isso. Né? O respeito... É um respeito sobre quem passou por aquilo também. Isso, o respeito ao banho. A gente ficava feliz, hoje vai ter banho, que alegria, né? Uau! Isso vai até que horas? Agora que eu estou muito curioso. Peraí, o banho de noite, o banho antes de dormir. Antes de dormir. Então tivemos aulas, tivemos outra liturgia antes do almoço, tivemos um almoço, aí é arroz comum com misoshiro, sopa de miso, verduras. Nada de lasanha. Não tinha lasanha. Não tem uma carne, um franguinho, nada? Às vezes tinha, não. Era meio raro, mas tinha. Nós não éramos vegetarianos nem veganos nesse mosteiro. E uma época eu resolvi que eu ia ser... Nossa, foi uma vergonha, me xingaram de tudo, que absurdo, não faça isso. E eu achando, não, eu li no livro
que era para fazer jejum 6 dias por mês e que não podia comer carne, não podia comer ovo. E eu fui chamada pelo meu superior dizendo, escute, não crie caso no mosteiro em que você está. Uau! Seja como o grupo está. Se a sua superiora está comendo, você vai comer. Você não vai dizer que você acha que você é melhor do que ela, você sabe mais do que ela. E ele me chamou e disse assim, você sabe por que existem guerras? Eu falei, do que se fala de guerra aqui agora, né? Então, porque nós criamos cercas. E nós dizemos, o que está dentro da cerca é bom e benéfico, e o que está fora não presta. E é assim que as guerras começam. Então não se faça diferente das outras monjas. Se você está aqui, faça o que todas estão fazendo. Porque senão você está criando uma guerra, de alguma maneira. Como que todos estão comendo. Isso serve para aqui. Para tudo na nossa vida. Isso serve para, tipo, a sua bolha, eu trocaria hoje o termo, seria bolha, né? A minha bolha não significa que todo mundo tem que seguir a minha bolha. Exato. Pelo contrário, a gente tem que estar em comunidade. Isso. E aí a gente vai bater o papo de intolerância. Isso mesmo. Então você aprende, entendi, quer dizer, são coisas do seu dia a dia que foram mexendo no seu cérebro para você entender o que é a sociedade, o que é a sua existência. Como viver em harmonia com todos. Nós mudamos, de cada 3 meses a gente mudava de aposentos e de funções e de companheiras de quarto. A ideia é, você é capaz de se relacionar bem com todo mundo ou você tem seus favoritos? Como é que não ter um favorito? A gente sempre tem alguém que tem mais afinidade. E a ideia do mosteiro é não criar afinidades pessoais, mas seja capaz de se relacionar com todos e todas as monjas. Por isso que tinha essa coisa do silêncio, talvez? Uma coisa meio... Você mantinha conversa com essas pessoas? Ah, bom, eu não falava japonês. Não, elas conversavam bastante, que foi uma surpresa. Eu comecei a praticar nos Estados Unidos, em Los Angeles, no Zen Center de Los Angeles. E quando nós fazíamos retiro lá, era silêncio absoluto. E era um silêncio de nem olhar para o outro, porque quando você olha, você está conversando. Porque você conversa com sinais, você olha aqui, você olha aquilo. Mesmo que não fale nada. Não quer dizer, é anti-expressão a coisa, né? É para manter os olhos baixos. Então, quando eu cheguei no mosteiro, que nós tivemos um retiro, às vezes tínhamos também retiro, uma vez por mês tinha retiros. Retiro de silêncio, aí sim, era silêncio absoluto. Mas quando as meninas, as monjas, nós chegávamos no quarto, elas falavam muito entre elas. E eu estava acostumada a ficar em silêncio em Los Angeles, porque mesmo que a gente compartilhasse quartos, ninguém falava com ninguém. E a gente ficava em pé olhando para a parede, tinha um terraço na casa, Normandy Avenue, que a gente tinha uma casa lá, e tinha um terraço, um sofá. A gente sentava no sofá, um do lado do outro, ninguém olhava para ninguém, ficava todo assim. Quem visse na rua era um bando de loucos, né? Como é que isso é para uma brasileira? Porque a gente é o país do... A gente acostuma. Você acha que tudo é isso que eu queria saber. Agora sou eu querendo aprender com o que você já aprendeu. Eu já entendi sua rotina e é uma rotina muito exótica, vamos dizer assim, para os padrões que a gente está acostumado. Sim. E você veio de um padrão, né? Você nasceu, você é brasileira, você cresceu aqui assistindo televisão do Globo, você teve uma vida, digamos, comum, né? E aí eu queria entender como é que essa quebra para você mentalmente, assim... Por que a necessidade? Por que você sentiu a necessidade de... Cara, eu preciso aprender o que é o silêncio, o que é essa relação, essa evolução espiritual. Eu acho que nem pensei nisso tudo. Eu comecei a me interessar pelo Zen budismo. Eu fui morar na Califórnia. Eu tinha me casado com um moço que trabalhava com shows de rock and roll. Ele fazia iluminação de shows. E ele quis ir para a Califórnia, então nós fomos para lá. Ele não conseguiu entrar mais no mercado, porque ele trabalhava na Flórida antes, né? Sim. E quando ele veio para o Brasil comigo, voltamos para lá. E quando voltamos para lá, ele não entrou mais no mundo do rock and roll, mas foi trabalhar em outras coisas. Eu procurei um emprego no Banco do Brasil. Aqui? Lá. Eu já estava começando. Eu tinha sido jornalista aqui. Entendi. Eu estava procurando. Então, o que aconteceu? Quando eu trabalhava no Jornal da Tarde, que foi uma coisa muito impactante na minha adolescência, eu tinha 19, 20 anos de idade, tinha governo militar, tinha pessoas sendo mortas, enfim, estava toda aquela grande drama acontecendo. Eu comecei a pensar, será que não existe uma maneira de a gente mudar a realidade que não seja violenta? Que não seja com tiros, com mortes? Deve haver uma maneira diferente. E eles me pediram para fazer uma matéria de arquivo
sobre sociedades alternativas. E uma das sociedades alternativas na Califórnia era o Zen. Então, a primeira vez que eu ouvi falar de Zen era uma alternativa de maneira de viver no mundo. Mas eu tinha muito pouco conhecimento disso. E na mesma época tinha a Guerra do Vietnã, os monges que iam para a praça pública. Você não sabe disso porque você não é da minha geração, mas tinham 3 revistas só nas bancas de jornais. Chamava Cruzeiro, Fatos de Fotos e Manchete. Sim. E a capa das 3 revistas era um monge numa praça pegando fogo. Uau. Ele sentava em meditação, jogava gasolina no corpo, chamava a imprensa, claro, acendia um fósforo e ficava sentado, quieto. Aquilo era muito impressionante, né? Impactante, lógico. Como é que alguém senta em chamas? Porque eu já vi pessoas que põem fogo no corpo e saem correndo, né? Sim. Mas ficar quietinho ali, falei, que é isto? Que é o auge do controle, de autocontrole. Então, o que me interessava o autocontrole, o que me interessava a sociedade alternativa, sem tanta violência, e os Beatles, que eu respeitava muito, eu não era muito ligado à música, não, sim, mas eles tinham uma capacidade de comunicação de massa fascinante, né? Muito. Que continua até hoje, né? Sim. E essa época, provavelmente, é aquela época pós-Índia, dos exatamente. Beatles, Maharishi, então, né? eles tinham ido para a Índia, eles meditavam. Então, fui juntando as coisas. Que demais. Esses caras que são inteligentes e bons comunicadores meditam. Por algum motivo. Uau, é verdade. Não eu nunca é? parei pra pensar. Desculpa te interromper, eu sou muito fã dos mesmo. Beatles. Então. E aí, quando eu vejo, né, a gente vê tem uma fase, que é a fase meio do álbum branco ali, que eles vão pra Índia, eles ficam obcecados pelo Maharishi, tanto que o George Harrison, ele começa a tocar só cítara e o caramba. Eu nunca parei pra me perguntar como é que eles, né, expoentes desse mundo pop midiático, falaram, eu preciso relaxar. Vamos ver o que é a mente. Como é que funciona a mente humana. A meditação é isso, não é relaxamento, não. É você conhecer a mente na grande intimidade de você com você. Eu não vou olhar a mente do outro, eu não vou dissecar a mente, eu vou entrar em contato comigo. Sim. O que é pensamento? O que são conexões neurais? Como é que eu faço conexões neurais? O que são alegria, tristeza, sentimentos, emoções, memórias? Nós temos memória em nós desde a época da pedra lascada. O nosso DNA está aqui no planeta desde que o planeta existe. Como uma consciência coletiva? Como uma consciência cósmica. Que aí vem a ideia do Jung, né? O inconsciente coletivo. Tem um lugar que nós nos comunicamos todos com tudo, né? Que são as nossas antenas que estão ligadas e captamos, isso, né? Isso daí eu já li. Agora, de antena é muito bom que você fala, que a minha superiora dizia isso, né? Tem que ligar a anteninha, porque se não tiver antena ligada, eu não entendi nada. Exatamente, não adianta a gente não querer ligar. E você estava afim de ligar essa antena. Queria ligar a antena, isso. E aí você, de alguma maneira, muito interessante isso, como o mundo midiático, de alguma maneira, né, ele influencia. Que bom que fosse uma influência boa, né? Sim. E ali você ouviu, você ligou o monge pegando fogo, controle, guerra, eu quero um mundo melhor, então eu vou entrar nesse lugar. Vou procurar esse lugar. E eu primeiro fui para a Inglaterra, fiquei um tempo lá na Inglaterra, que tinha muitos programas do Jung na televisão, né, que era um carinha muito interessante mesmo, né? O que ele falava... bem legal. E aí depois voltei para o Brasil, aí acabei encontrando esse meu marido norte-americano, fomos para os Estados Unidos e da Flórida nós nos mudamos para a Califórnia, e quando mudei para a Califórnia é que eu comecei eu já queria fazer meditação, eu tinha feito um que chama Self-Realization Fellowship de Paramahansa Yogananda Ji, que é um monge, era um praticante da Índia que tinha ido para os Estados Unidos e criado grupos lá, bem interessante, que davam meditações pelo correio. Você recebia, faça isto hoje, né? E no começo eu pedi para eles, eu não tinha emprego, eu não tinha dinheiro. Então eu falei para eles, escute, eu queria muito fazer essa prática, só que eu não posso pagar. E foi quando eles me convenceram, eles disseram, não, você recebe, quando você tiver seu emprego, você nos paga. Eu falei, ai, que gostoso, né? A gente sempre tem a impressão... O acesso foi positivo. Foi positivo. Aí comecei a fazer as práticas com eles sentavam em cadeira, eu queria muito sentar em lótus, acabei através do Self-Realization procurando Zen. Sim. Um vizinho meu, um senhorzinho de bem, de 86 anos, que eu encontrava na rua, me deu um livro para ler. Ele gostava de ir nas livrarias públicas, nas livrarias das bibliotecas, livrarias e bibliotecas públicas, qual é o best-seller do momento? Diz assim, eu preciso saber o que a humanidade está lendo. Um homem de 86 anos. Muito bom. Interessado... Quero estar entendendo o que a maioria está observando. E um livro daquela época era
Era sobre ondas mentais alfa brainwaves. Esse era o livro que estava bombando. E era uma repórter que entrevistava várias pessoas, vários psicólogos, dizendo como é que você acessa níveis superiores de consciência. E eles diziam, você pode colocar eletrodos e você induz a esse processo e você chega lá. E a menina vai entrevistar um monge zen e pergunta a ele o que o senhor acha de usar a tecnologia para acessar esse estado que é chamado de nirvana, de estado Buda, de mente sábia. Ele diz, se a ciência diz que é possível, é porque é. Mas por que entrar pela janela? Essa frase me pegou. Aí tinha uma coisa chamada lista telefônica, eu fui lá, Zen Center de Los Angeles era o primeiro. Você gostou do que ele falou? Você Gostei. Quero conhecer esse cara. Que história de Zen é essa? Uau, que legal. Aí encontrei o Zen Center, fui, pedi pro senhorzinho que era meu vizinho lá ir comigo, que eu não queria ir sozinho, sei lá quem são esses Sim. aí, né? Fomos juntos e eu falei, é isso aqui, eu quero isso. Eu quero você isso se pra minha apaixonou vida. no começo? No primeiro dia, na primeira prática, eu falei, isso faz sentido pra minha Isso que eu vida. queria saber, a primeira prática. Porque assim, eu tô falando contigo, eu de verdade, o Marcão sabe, eu sou muito existencialista, até chato demais com essa coisa desse assunto. E eu queria muito aprender a meditar e me acalmar e entender a força do meu pensamento, mas eu falo assim, será que eu aguento ficar 40 minutos quieto? Não, a gente começa aos pouquinhos. Então, eu comecei a ter um relógio na frente. 5 minutos era uma eternidade. Para ficar quieto. Para ficar parada. Era uma eternidade, eu fazia em casa. Eu fui lá, aprendi como é que fazia, aí fui para casa para tentar fazer. Porque eles disseram, você não pode sentar com o grupo, se você não conseguir ficar 15 ou 20 minutos sozinho em casa, você não aguenta ficar meia hora, 40 minutos com o grupo. Então vai aprendendo. E eu ficava, aquele relógio não andava, eu falei, nossa. Aí você começa a ter essa relação com o tempo. O que é o tempo? Porque havia dias que passavam um tempão e eu não percebia. E havia outros que a coisa não andava. E eu tinha eu fazia balé nessa época, balé clássico, então eu tinha muita consciência do corpo e doía. Mas o treinamento para balé também é você suportar a dor. Então você repete a posição. Yoga dançante, né? Pois é. Então tinha um certo treinamento com isso. Tinha uma vizinha minha que estava fazendo uma dieta especial, chamava Beverly Hills Diet. Eu fui fazer a tal da Beverly Hills Diet, fiquei pesando 47 quilos, eu peso 84 hoje. Eu pesava 47 quilos e era só músculo. E fazia 3 aulas de balé clássico por dia, quando eu resolvi ir para o Zen. Então eu estou quase que uma seta, né? Sim. Eu como pouquíssimo, tem dias que eu só como abacaxi, tem dias que eu só como peixe sem sal, tem dias que eu só como pipoca. Desculpa, nesse caminho, hoje você consegue ficar quanto tempo? O primeiro dia foi 5 minutos. Obviamente não, hoje dá para ficar 1 hora tranquilo, até mais. Mas a gente acha que não deve passar muito. Não é questão de ficar muitas horas. Geralmente nós sentamos 40 minutos, caminhamos 10. 40 minutos, caminhamos 10. Ou 10 minutos, ou 20 minutos e caminhamos 5. Então a ideia é que você não fique tanto tempo sentado, mas que você leve essa experiência de estar sentado também para o caminhar. Sim. Então, quando a gente senta, a gente coloca as mãos, que a gente chama de mudra cósmica, a mão direita embaixo, a esquerda em cima, e os polegares se tocam bem de leve. Vou fazer aqui. Isto, que seria exatamente, nós estamos no universo, o universo está em nossas mãos. Você pode até pôr aqui em cima, assim que você tem os dois que dão de suporte. Porque quando a gente não tem, a gente põe, ele fica assim, mas ele tem que ficar larguinho. Sim. Ele não pode ficar grudado no corpo, né? E aí você sente o alongamento da coluna vertebral, o alongamento da cervical, que é a parte nobre do corpo, imagine a cabeça, 5 a 6 quilos, você encaixa o crânio, né? Na cervical. E fica um alinhamento do seu corpo, né? E aqui seria, você está no cosmos e o cosmos está em suas mãos. Então, se você, é um termômetro para nós. Se tiver muito mole, o polegar cai. Se tiver muito duro, fica duro. E você encontra um pontinho que é uma folha de seda que não pode cair nem amassar que tivesse aqui no meinho. Então, é uma coisa de muito delicada sensibilidade. E aí você respira conscientemente. Primeiro, inspira pelas narinas, não puxa o ar. A caixa torácica se expande e o ar entra. Aí vai soltar pela boca bem devagar. A gente faz isso 1, 2 ou 3 vezes. E depois fecha os lábios, põe a ponta da língua no céu da boca. Todo o seu corpo faz uma postura. E você tem consciência disso, dos pés
da língua, do corpo, dos braços, das mãos, e os olhos ficam entreabertos. Não fecha os olhos, eles ficam entreabertos, pousados à sua frente. E a respiração agora é só pelas narinas. E aí a gente começa a ver o universo interior da nossa mente, que é belíssimo. Tem de tudo. Cara, eu me acalmei pela vida agora. Em 2 segundos ela Duvido. conseguiu. Primeiro que duvido. Monja, com ele tu teria um trabalho desgraçado, tá? Só pra te falar. Isso aqui não para. Mas o que tem na nossa cabeça que você tá falando? Tudo. Tem todo o universo, tem todo o passado, todo o futuro, todo o presente. A gente está conectado com tudo que existe. É muito incrível isso. Vocês vejam, eu estava fazendo um retiro, e esse retiro é uma coisa bem intensa, né? São muitas, você tem que estar preparado, é que nem entrar numa maratona, se não treinou 5 quilômetros, não dá para entrar, né? Então eu fui me preparando, fiz o retiro, e foi exatamente quando John Lennon morreu, foi assassinado. Eu não sabia, nós estávamos lá sem comunicação com nada, sentado em meditação, e na minha mente passaram todas as músicas do John Lennon. E quando eu saí de lá, falaram, ele foi assassinado. Louco. O que você acha aqui? O que você acha, não? O que você sabe? O inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo. O Jung, está tudo ligado. E se você entra num processo de isolar-se das coisas, você não se isola nunca de nada. Nós estamos em comunicação constante com tudo que existe. Mas eu tenho uma preocupação, Monja. A gente está entrando numa era do digital. E essa era do digital, cada vez mais me parece que você está entrando no tal do algoritmo. Sim. E o algoritmo agora é um óculos que você vai colocar e você vai ter a sua casa aqui dentro. E você vai ter... Ou seja, isso daí não é estímulo excessivo para isso que você está, digamos... nos mostrando? Como que nós podemos usar os algoritmos e a inteligência artificial para que as pessoas possam ter o despertar? Eu acho que pode ser uma coisa legal. Esses dias me mandaram por WhatsApp que um templo no Japão construiu um robô, e esse robô tem a pelezinha como se fosse de pessoas e os bracinhos também, e representa uma imagem que seria a grande compaixão, Avalokitesvara, o Kuan Yin, o Kanzeon Bosatsu. E ela ele, porque não tem sexo, na verdade, os bodhisattvas, né, fala um sutra, que é um ensinamento de Buda, declama esse sutra. As pessoas que vão ao templo rezam junto com este robô e depois ele dá uma aula sobre o budismo. Ele foi utilizado a inteligência artificial para fazer uma informação... Então, que facilita... Essa é a parte boa. Então. Mas essa quantidade de estímulos do dia a dia, isso não é uma oposição ao que vocês pregam? Por conta não, você olhar sua mente, quantos estímulos tem em cada minuto, em cada décimo de segundo, é impressionante. Buda dizia que nós nascemos e morremos 6 bilhões, 900 milhões de vezes em um décimo de segundo, o tanto que um homem jovem consegue estalar seu dedo. Isso é quantas mortes e nascimentos temos no nosso corpo e na nossa mente. A coisa que a gente não percebe, eu digo, toda a tecnologia é cópia rudimentar da mente humana. Então, conhecer a mente humana é você poder usar essa tecnologia de forma mais adequada, não ser usado por. É como qualquer coisa, álcool, bebida, etc., né? Você pode beber, no sentido de que é uma confraternização, uma festa, uma alegria, um contentamento de estar juntos, ou ficar se embriagando e ficar a pessoa chata da festa. Sim. Vai depender de como você usa a tecnologia. Essa ferramenta, né? Essa é uma ferramenta, ela é neutra. Então, Monja, mas assim, vou falar de mim, tá? Sabe. Esses dias eu tive um pensamento, eu tenho vários, né? Inclusive é um grande problema, e eu queria muito parar de pensar. Imagine. Eu explico. Me ajuda nisso. Me ajuda nesse papo. Eu não quero que você pare de pensar nunca. Também, às vezes tu quer dar assim, vai, para de pensar. Eu quero parar. Porque a minha cabeça, ainda mais hoje em dia que todo mundo agora tem o tal do TDAH, que são pensamentos que vêm, não se complementam e vai para outro pensamento, um pensamento puxa o outro. E eu cheguei numa conclusão que eu queria trazer com toda a minha ignorância para sua sabedoria. Eu cheguei à conclusão que é o seguinte: hoje em dia eu olho ao redor e eu vejo que todo mundo está com pensamentos, todo mundo pensa, é o que nos separa dos animais, ok? Daí tem várias correntes, mas assim, a maioria das pessoas pensa coisas negativas o dia inteiro. A maioria das pessoas pensa coisas positivas, mas estou sentindo que cada vez mais a ansiedade, né, o estresse está trazendo pensamentos negativos. Então pensar em uma evolução, sendo que se você vê um animal que não pensa o que dizem, ele só simplesmente acorda, olha pro outro, fala, vamos voar para lá, ninguém tá perguntando se é Lula ou Bolsonaro, ele só vai. Então pensar não seria uma involução, já que a gente só pensa coisa ruim? Parece que o animal é mais feliz que a gente, né? Parece que o animal é mais feliz, já que ele não pensa? Quando eu era bem jovenzinha, acho que eu tinha uns 15 anos, eu tive uma professora
que era antropóloga, ela veio em casa me dar aula. Eu casei muito cedo e a minha mãe arranjou os professores para me dar aula em casa. E essa professora, ela dizia assim: será que o instinto é o substituto da inteligência? Que chega naquele ponto que a inteligência ainda você tem coisas que você não sabe o que vai acontecer e você precisa improvisar. Será que chega um momento que nós não vamos precisar improvisar nada, porque nós já sabemos tudo o que pode acontecer e como que respondemos a tudo? Que o instinto é isso. Não é isso? O pássaro sabe o que tem que fazer. A abelha. Como é que vive a colmeia da abelha? Sim, As formigas, todo. então. Exatamente. E Isso é uma evolução, então, nossa. Será que seria? Demais. Não é involução. Nós ainda estamos no processo evolutivo. Nós ainda não chegamos lá. Não é que a gente está indo para trás, a gente nunca vai para trás. Sim, pra mas trás a gente está sempre... Desde a Idade Média, os caras também têm pensamentos intrusivos, pensamentos negativos e tal. Isso mantém. Então, a gente é conhecer a mente e perceber. Na hora que você está pensando, você estou pensando, que legal. É como se você estivesse fazendo uma pesquisa científica sobre você. Não tem nada para jogar fora e nada para se pegar. Então, a gente fala sem apego e sem aversão, o caminho é livre. Nossa, como eu estou pensando hoje, que legal. O que eu estava pensando? Já foi, tá tudo bem. Se já foi, já foi. Ele vai voltar. Então eu não fico, preciso pegar aquele pensamento, senão eu vou perder. Não vai perder nada. Não era para dar continuidade, não deu, porque outra coisa, houve uma interferência, houve alguém que chegou, bateu na porta, o cachorro latiu, e aquilo que você estava pensando, que estava tendo que é isso que eu tô pensando? O que é isso que eu estou pensando? O que é pensar? É uma química. O que é o pensamento humano? Isso é zazen. Sentar-se em zen é questionar-se. O que é pensar? De onde vem o pensamento? Da sua cabeça, das coisas que você viveu. Entra tudo pelos órgãos dos sentidos, não entra? Sim. Então, o que Buda vai falar, que eu acho muito legal, é isso, que nós temos vários níveis de consciência. Então, nós temos o paladar e a consciência do paladar, e assim por diante, dos sentidos. Depois nós temos uma consciência que organiza tudo que está entrando. Nós dois aqui conversando, está entrando montes de informações. Sim. Infinitas, mais do que os algoritmos podem fazer nesse momento. O cérebro está queimandinho enquanto você está falando. Ele está processando tudo. Sim. Tem luzes que estão entrando, palavras, gestos, atitudes, tudo, a gente está sentindo tudo isso. Sim. E tem uma consciência que organiza tudo isso, que ela gerencia. Senão essa é uma bagunça, né? Tem um som entrando, tem uma luz entrando. Mas esse meu HD é do Pentium 3, ele tá ruim. Ele não organiza muito bem. O seu tá organizado, o seu tá, pô, tinindo. Não, nem sempre. Nem sempre. De vez em quando fica uma baguncinha, mas tudo bem. Aí você aprende até a aceitar a baguncinha que acontece. Eu não quero ser perfeita, eu não preciso ser perfeito o tempo todo. A gente se aperfeiçoa, mas erra muitas vezes, e cada vez que erra, corrige. E cada vez que você corrige o erro, você está mais próximo do acerto. Mas não precisa acertar todas. Tem algumas que a gente não acerta e está bem assim. Mas passa pensamentinho ruim na tua cabeça? Passa todos. Aí você começa a escolher. O que você pode fazer é pensar. Escolher de que direção eu quero pensar. Eu lembro uma vez, quando eu estava começando práticas meditativas lá em Los Angeles, que tinha uma menina, eu gostava muito dela, mas a minha mãe nunca me deixou ter cabelo comprido, sabe? Naquela época eu tinha cabelo e tudo, né? Mas a menina tinha um cabelo loiro, lindo, que até a cintura, e eu estava meditando e falando, eu vou puxar o cabelo dela. E eu me peguei pensando no processo de meditação, que eu ia puxar o cabelo da menina. Depois ela ficou muito minha amiga e tudo, até conversei com ela sobre isso, e conversei com o meu professor, eu falei, o que é isso, né? Eu estou sentada lá, em vez de estar pensando no Buda, o despertar da mente, eu pensei em puxar o cabelo de uma aquela pessoa. Coisa, todo mundo tem pensamento ruim. Tem. Inclusive uma monja. Inclusive, isso é inveja, né? Eu estava com inveja do cabelo dela. Falei, pode ser minha amiga, eu vou pentear o cabelo dela, não precisa ter inveja, né? Entendi. Então ignorar? Eu ignorar, não tem importância. Entendi. E aí você aprende com o seu pensamento a como consertar esse pensamento ruim, é isso que você faz? O que são emoções, o que são sentimentos, e o que você faz com eles. Tá. Porque tem muito crime que é cometido, porque a pessoa diz assim, eu estava tomado pela emoção. Eu falei, não, o castigo devia ser maior ainda. Se você não controla suas emoções, não conhece a si mesmo, não conhece e se deixa tomar por exemplo, a pessoa vem, te empurra e te xinga, você fica bravo, vai tirar uma arma, vai matar. Você vai falar, peraí, o que aconteceu, meu? Por que você está me empurrando? Porque você está bravo comigo. Você nem me conhece. Você controla, quer dizer, a ideia é conhecer. A ideia é você controlar a sua cabeça. Perceber o que está acontecendo e usar isso, não é bem controlar, é conhecer para usar de forma adequada.
Isso não é controle, tem que controlar é medonho. Isso que eu quero saber, porque você vai acabar caindo na coisa do controle, a gente vai cair em excessos às vezes. Exato. Que a pessoa ela acaba se reprimindo de controlar qualquer emoção. Então, por exemplo, o cara é gay e ele quer sentir uma vontade, ele fica se sentindo mal porque ele tem aquele pensamento. Ele acha que ele é um pecador. Pois é. Porque isso é um excesso de repressão, talvez? É uma repressão social, né? Quer dizer, você está me falando de equilíbrio? Equilíbrio. Chegar num ponto de equilíbrio, de reconhecer que tudo que passe na nossa mente faz parte da mente humana. Mas existe uma coisa que você escolhe, a ação, a palavra e o gesto que vai ter no mundo. E o pensamento também pode ser escolhido. A gente escolhe como pensar a realidade. Por isso que Buda dizia que o caminho da libertação é exatamente o caminho de ter memória correta, fala correta, pensamento correto, ponto de vista correto. O que é correto? Aquilo que vê a realidade assim como ela é. Eu não pinto em cima da realidade. Eu não mascaro a realidade. Eu tenho que ver o que é assim como é e como é que eu posso fazer parte disso, usar isto ou não usar isto. Ou não querer participar disso. Mas eu acho que essa é a maior decisão de dificuldade dos tempos atuais. É o discernimento correto. Porque se tudo é possível, pois é. O que escolher? Pois é. Qual sim eu escolho? Qual pensamento eu pego? Eu acordo com 455 pensamentos. É isso aí. Só que o que acaba acontecendo? Isso é muito louco que você está me falando, porque é quase como assim, se você é uma pessoa, digamos, generosa demais, não vou usar um termo errado, você vai acabar pegando todos os pensamentos e falar sim para todos eles, porque você tá querendo, sei lá... Ser bonzinho. Ser bonzinho. E aí você pega todos, você fala, cara, todos os pensamentos, cara, deixa eu ver se esse é bom, se esse é legal. E quando você vê, você tá estafado. Então, mas a nossa mente também tem limites, por isso que ela tem a estafa. Quando dá estafa, é porque andou pensando demais, porque andou fazendo alguma coisa em excesso. Sim. Por isso que o Buda dizia, o caminho é o caminho do meio, sem excesso e sem falta. Então não vou negar, dizer não posso pensar nada, se eu não pensar nada eu vou ser feliz. Não. O fundador da nossa ordem, ele escreveu um texto ensinando a fazer meditação, que ele dizia, existe o pensar, o não pensar, ir além do pensar e não pensar. O que é esse ir além do pensar e não pensar? É o nirvana? Sim, é o nirvana, é a paz, a tranquilidade, quando você acolhe, mas não briga por. Você não precisa pensar o pensamento, você percebe, isso é um pensamento, legal, deixa ele ir. Você não vai perder, não. Você não perde, a gente fica com medo que vai perder, né? Não vai perder, não. Foi. Se você quiser, tem uma cadernetinha ali. Pensei. E deixa aí. Não precisa querer terminar o pensamento. Apenas perceber. Remoê-lo. Remoer. Uma coisa que nós temos é isso, a capacidade de pensar e também de não pensar. Um não é melhor que o outro, mas nós precisamos de ambos. Quando nós falamos, tem pausas, tem vírgulas, ponto e vírgula, tem pausa, tem parágrafo, tem a página seguinte. A mente também. Ela não tem um pensamento grudado no Quando a gente começa a meditar e olhar, parece que está tudo grudado, né? Nossa, não para, está funcionando. Sim, está funcionando sem parar, mas existem espaços. Entre eu e você existem espaços. Nós estamos vendo um ao outro, mas tem espaço. Entre a sua cabeça, a minha cabeça e o teto tem espaço. Entre nós e a mesa é espaço. A gente não percebe. Se a gente está muito envolvido naquilo, a gente só vê a pessoa com quem está falando. Sim. E deixa de prestar atenção nos espaços. A meditação vai fazer você ver não só o pensamento, a palavra, a atitude, as memórias, mas os espaços que existem também. E aí, por isso que fica tudo sendo um só. E quando tudo é um só, o que a gente vai falar é a mente Buda, é o despertar, é o Satori, é o Nirvana, onde tudo faz parte, mas não significa que você fica atordoado lá. Ai, que horror! O teto não vai cair, o chão vai afundar. Mas essa quantidade de remédios que a gente está tomando, porque, assim, pelo que eu vejo... Bom, eu não tomo, mas enfim. Então, mas a gente, eu digo assim, a sociedade agora está indo muito para a coisa do remédio, né? Então, eu vou dar um exemplo do que eu observei. Por exemplo, as pessoas falam assim, o ideal é você ter uma vida natural, e eu acredito muito nisso. Mas, cara, não tá sendo natural você entrar no Instagram e ter um cara cortando sabonete, fazendo vídeo na velocidade 3. Não tá sendo natural você andar na rua e ter um carro que tá, sem gasolina, usando gás, não sei o que. Tipo, parece que o mundo, ele não tá tão natural quanto a sua cabeça consegue discernir o natural. Tudo que nós humanos possamos criar é da natureza. Nós somos seres naturais.
Tudo que a nossa inteligência, a tecnologia que nós desenvolvemos cria é natural porque é da nossa capacidade humana. Sim, mas eu quero dizer, os estímulos que a gente está tendo, né? Por exemplo, antigamente a pessoa, até trouxe aqui um neurocientista, ele falava assim, cara, se você pegar um hambúrguer do McDonald's hoje e jogar na Idade Média, o cara vai passar a vida tentando ir atrás daquele sabor de novo, né? Porque esse sabor agora ele tá excessivamente com dopamina, o caramba 4 e tal. Esse excesso de não naturalidade, digamos assim, das coisas estarem mais químicas, o remédio que a gente está tomando para ansiedade, o remédio que a gente está tomando para o burnout, o remédio que a gente está tomando para depressão, isso é o quê? Isso atrapalha essa quantidade de controle do pensamento que a gente está falando? De novo eu vou falar, não é controle do pensamento, é reconhecimento do pensamento e reconhecimento do processo mental. Sim. Eu acho que atrapalha um tanto sim, mas a gente tem que saber também que existem distúrbios. E quando a gente está com algum distúrbio que sozinho não dá conta, a meditação não é cura. A meditação não cura processos mentais que estejam muito desvirtuados. É uma química faltante. É um salzinho que está faltando no cérebro, a meditação não vai pôr esse sal lá não. Ele vai ajudar você a perceber que está faltando um sal. E eu vou procurar alguém que me dê alguma coisa que seja periódica, não é para sempre, mas eu tenho que encontrar em mim maneiras de superar essas dificuldades. E nós temos em nós temos a capacidade de superar, mas muitas vezes precisamos dos outros e precisamos de remédios. Então não é dizer que remédio é monstro, ele é alguma coisa que temporariamente pode nos ajudar, porque a gente ficou tão confuso, tão atrapalhado, como você diz, com pensamentos, com emoções, com expectativas, cobranças, né? Você tem que ser perfeito. Pressões. Pressões de todos os lados. Então a gente se sente pressionado e fala, agora eu não dou conta, né? Eu fiz um encontro esses dias, era um dia todo de meditação, e tinham 3 ou 4 pessoas, eram 40 pessoas. Quer dizer, 10% delas tentaram suicídio. Chegou nesse burnout, nesse lugar que não aguento mais. Não aguento mais pensar. Não aguento mais viver. Não aguento mais viver. A vida não tem mais graça. Atordoado, né? Atordoado. Não tem, ficou branco e preto. As emoções, as relações pessoais íntimas ficaram desgastadas e eu não sei fazer nada a respeito disso. Porque não percebe, eu falo muito para as pessoas, né? A fila anda. Se essa relação não deu certo, vai ter outra depois. E a gente ama 1000 vezes na vida, não é uma só. E a gente não pode ficar preso. Se não deu certo com essa pessoa, vou matar ou morrer. Não vai, não. Não tem nada pelo qual matar ou morrer, tem pelo que viver. Essa experiência foi assim. Ela teve começo, meio e fim. E daqui a pouco vai ter outra. Não tenha pressa. A causa maior é de relacionamento, você percebe? Muitas são. Não, uma delas é uma médica, coitadinha, que ela trabalha na UTI de criancinha. Ok, já entendi. Eu falei para ela, filha, se fosse você também, você ia ficar o dia inteiro vendo criancinha morrer, doendo, gritando e chorando, é um desespero. Agora você tem que aprender a lidar com essa dor, porque você está tentando minimizar. Como médica, o que você está fazendo é tentando cuidar e que ela fique bem saudável. Você precisa estar bem, precisa estar bem para eles estarem bem. Pois, exato, mas é muito duro. Caramba, é muito interessante isso. Eu vou aproveitar o gancho para falar da sua palestra, porque eu tenho uma pergunta muito boa sobre a sua palestra. Que é aqui, pessoal, é o seguinte, vale muito a pena. A Monja Cohen é sensacional, ela tem muito para dizer. Obviamente aqui é muito curto. Então no dia 21 de março, quinta-feira, às 5 horas, ela vai fazer a virada da felicidade, que é o tema que eu vou falar agora, que é a prática de Zazen, certo? Sim. E a palestra O Despertar da Paz, que é muito interessante, que inclusive está aqui atividade Zendo Brasil, às segundas, quartas e sextas, às 3 da tarde, e inscrições pelo e-mail zendobrasil@gmail.com. Você que está precisando, digamos, de paz e felicidade, está aqui certinho exatamente como é que é o evento. E eu preciso te perguntar, é muito curioso, né? Eu nunca entendi a coisa da paz. Quando eu olhava assim, quando eu era moleque, eu vi o Réveillon, todo mundo de branco. O cara tá pedindo paz, mas é uma coisa meio, vai me botar branco pra paz. E eu cheguei à conclusão que essa paz é uma paz interna. E se todo mundo tá usando branco, me dá a impressão que tá todo mundo meio com caos. Elas estão desesperadas. Quando ela compra uma camisa branca e uma bermuda branca, ela fala, me tira esta confusão e este conflito mental. O que você recomenda para quem não tem paz mental? Nesse momento, assim, tipo, primeiros passos. Respira a confusão.
respira esse processo mental acelerado que muitas vezes a gente fica, né? E faz parte, não queira lutar contra. Tudo que você quiser afastar e lutar contra vai ficar mais grudado em você. Então, em vez de querer afastar, apenas reconhece e deixe passar. Nada neste mundo é permanente. Não existe nada fixo nem permanente. Então você começa a perceber que existe um fluir da vida. E que o fluir também, inclusive, da confusão mental, da dor, da tristeza, faz parte do processo de estar vivo. Quando a gente morrer, isso aqui vai ficar quietinho. Então não queira ficar quietinho antes da hora. Não queira ter morte cerebral, morte encefálica, minha mente parou. Você falou, quero parar minha mente. Eu falei, não pare, por favor. A morte encefálica não é legal, né? Sim, sim. É bonito. Não quero desejar mais isso, não. Não. Na verdade, saiba lidar com os seus pensamentos. Lidar com os pensamentos, usá-los de forma benéfica. Como que eu uso toda a criatividade, essas provocações que vêm na minha mente? Como é que eu posso fazer disso alguma coisa que eu possa oferecer à humanidade para que fique melhor? Que é isso que, na verdade, são as criações, né? As criações todas do mundo. Isso. Alguém pensou e executou essa criação, né? Que estava agora eu estou entendendo, que estava nesse quase que, esse coletivo, esse universo coletivo, né? A gente foi pegando, cada com a sua anteninha e está trazendo para cá. Legal. E aí você fala da respiração. Sim. Você me ensinou uma respiração aqui. Sim. São vários tipos de respiração diferente? Não, no Zen só essa já usa, basta? Essa é suficiente. Essa é suficiente. Essa Quanto é tempo suficiente. de respiração você recomenda? Não. Você está respirando agora? Não, mas eu estou respirando de forma Sim, mas automática. nós não vivemos sem respirar. Sim. A diferença é que a gente vai ficar atento ao nosso ritmo respiratório. E pode ser o dia todo. Por exemplo, chega uma coisa, te incomoda, você fala... A minha respiração ficou alta e rápida. De repente, uma coisa que me tranquilizou, a respiração fica mais baixa. Alegria, como é que é a alegria, a respiração na alegria? Você vai começar a perceber que o nosso processo respiratório e batimento cardíaco tem a ver com as nossas emoções. E você, como é que você mexe com isso? Inspirando e expirando mais lentamente, reconhecendo a emoção, acolhendo. Não é mandando embora, acolhendo. Olha a minha raivinha aqui, que bonitinha, nana, nenê. Sabe, você poder acolher suas emoções, seus sentimentos sem brigar. Bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso faz parte. Eu não sou um ser perfeito, fiquei com uma raiva danada. Olha que raiva. Faz parte de mim. Agora, como é que eu uso isto? Como é que eu uso a minha indignação como alavanca de transformação da realidade? Não só para mim, mas para todos nós. Para perceber esse eu coletivo. Nós somos a vida da Terra. Nós estamos ligados a tudo e a todos, a tudo que existe no planeta nesse momento. E como é que eu uso a minha inteligência, a minha vida, a minha capacidade de pensar, de criar, para que fique melhor para o maior número de seres, não só humanos, porque nós não vivemos, se não tiver nem escorpião, a gente não vive. Acaba com a abelha. Acabou a abelha, acabou as o mundo. Coitadinhas, você vê o que estão sendo muito dizimadas. interessante isso, né? Acabou a abelha, acabou o mundo. Disseram até que esses produtos que estão pondo contra a dengue estão matando as abelhas, né? Tem que tomar muito cuidado. Tem que avisar antes para quem tem abelha tampar, para não serem mortas, né? A nossa vida depende, interdepende, é uma palavra que um monge vietnamita, um que não se queimou naquela época, em que ele dizia, uma palavra nova para pôr nos dicionários é interser. Em vez de eu sou, tu és, ele é, eu intersou. Eu só sou em inter-relação com a água, com o ar, com as plantas, com os bichinhos e com os outros seres humanos. Sim. Que às vezes é mais fácil a gente se relacionar com o cachorrinho, né? Com o gatinho, do que com o uma vizinho. outra pessoa, com o vizinho, exatamente. Sim. Mas aí eu te pergunto, é muito interessante porque existe um achismo sobre a sua pessoa que você é zen. Até porque você é, né, a corrente zen, a gente fala, ela é zen. Ela não deve se estressar, ela não deve brigar, tudo para ela é um sorriso e uma alegria, porque ela respira muito bem. Ela ensinou a respiração para Maurício Meirelles, ela vai fazer isso constantemente. Ela vai no banheirinho ali, faz a respiraçãozinha, põe o dedinho aqui e a coisa flui. Mas isso funciona, viu? Funciona. Funciona. Às vezes quando você está muito tempo no banheiro, é uma respirada que você dá, você tem seu tempo. Tem até uma prece para isso. É mesmo? É verdade. É isso que eu queria entender. Que facilita o processo, Existe até preces para você ir ao banheiro. Então são coisas interessantes, é estar presente no seu corpo, na sua vida e fazendo o organismo funcionar bem. Mas teve alguma vez assim recente que você se irritou muito e você perdeu uma compostura, você já
Nossa, a monja veio aqui no estressada, já teve isso? Ah, não, pergunte para os meus alunos. Eu me estresso com eles. Eles e elas sabem disso. E às vezes eu falo, o pessoal novo que chega lá, eu de repente dou uma patada assim. Falei, pois é, essa é a monja calma, a monja zen sou eu. Mas mereceu. A pessoa... Eu fico muito irritada quando você fala com uma pessoa. Por exemplo, eu digo, coloque o copo aqui. Aí a pessoa põe o copo aqui. Eu falo, escute, o copo eu falei para pôr aqui. Mas, eu falei, não quero mais. A única coisa que você tinha a dizer, desculpe, não prestei atenção e fiz a coisa errada. Nossa, a monja tá odiando a geração Z. A geração Z, a monja... Explicando. Ficam todos explicando mais. Ah, mas geração Z não erra. Quem erra é você, que nasceu antes. Ah, entendi. Eles vieram e é desse jeito. Ele vai falar, o copo é meu, eu faço o que eu quiser. Quem é você pra falar onde eu ponho o meu copo? O copo é meu. E se eu tô feliz botando meu copo aqui, você não tem que mexer no meu copo. Você não tem que falar do corpo do meu copo. E aí é até interessante. Você veio de um lugar de muita disciplina, pelo que eu entendi, né? Sim, se as pessoas chegam até mim e pedem que eu ajude... Você está querendo passar o que você aprendeu. Pelo menos ouça o que eu estou falando e faça o que eu estou te dizendo. Você não precisa fazer para sempre, mas dê uma experimentada nesse processo e vê se funciona. Se não funciona, vai embora, tudo bem, perfeito? Não precisa ficar. Mas você acha que a disciplina é algo que faz falta nessa geração de hoje? Estou fazendo uma pergunta mais, digamos, abrangente, mas... Eu acho que um pouco de disciplina é bom, mas como tudo em excesso é ruim. Claro. Mas o que você viveu não era uma disciplina em excesso? Até que não era, não. Porque se você tem que acordar 4:30 da manhã, ir lá, comer a sopinha do arroz... A gente acostuma com tudo. O corpo é uma coisa mágica e a mente também. A gente se adapta. A nossa sobrevivência até agora é a capacidade de adaptação ao planeta, à vida. E nós estamos nos adaptando, inclusive, às coisas que nós criamos. Então nós temos uma capacidade adaptativa impressionante. Se no começo tem um estranhamento, depois você mergulha naquilo e você fala, poxa, como é que você aprende a guiar um carro? Você não guia um carro, se não tiver regras nenhuma, enquanto ainda precisamos nós guiarmos os carros, quando nós tivermos os carros que guiam por si mesmos, vai ser diferente. Mas por enquanto a gente precisa mudar a marcha. Precisa pelo menos pôr o pé no breque e no acelerador. Isso é legal que você está falando, que é quase assim, deve ter alguém que deve estar assistindo aqui que deve estar muito mal da cabeça, com depressão, mal e tal. Esse recado que você está dando é quase como você vai se adaptar a esse momento e a sua cabeça vai ficar boa. É isso que você está querendo dizer? É isso, reconhece o que é, percebe os sintomas, onde é que está mexendo, faz um esforço e levanta da cama. Porque a depressão não dá vontade de sair da cama, né? Não dá vontade de fazer nada. Faz um esforcinho, só hoje. É como se fosse alcoólatras anônimos, drogas anônimos, essas coisas, né? Só agora, só esse instante, levanta um pouquinho. Abre a janela, olha para o céu. Muito bom. Falando de felicidade. Felicidade é um estado permanente? Felicidade é algo momentâneo? Felicidade é algo que a gente está sempre em busca e a gente vai atingir? Qual que é a tua visão sobre o que é a felicidade? Bom, aí nós já usamos uma palavra anterior que eu gosto muito, que é nirvana, que é um estado de paz e tranquilidade. E que esse estado de paz e tranquilidade é possível acessar, mas não existe nada fixo. Então você não fica o tempo todo num estado de bem-aventurança, de uma mística, encontrei o sagrado, que legal. Não é assim. Isso existe, você tem acesso aos níveis mais profundos de conhecimento e de tranquilidade, mas claro que a vida é movimento. É empurrado para cá e para lá, é puxado para cá e para lá. Você percebe isso, nossa, onde é que isso está me levando? Eu quero ir nessa direção ou não? Então eu posso controlar um pouquinho, mas controlar a direção com a qual eu me proponho a ir na vida. É a única coisa, eu não vou controlar meus sentimentos. Eu controlo as ações que vêm a partir dos sentimentos que eu tive. A pergunta que eu faço é se a felicidade é algo utópico, porque eu acho que criou-se essa coisa da felicidade ser um estado de plenitude, né? E, consequentemente, as pessoas querem esse estado de plenitude como uma permanência. Não, tem momentos, a gente tem momentos... Que bom ouvir isso. Tem momentos de plenitude, que bom ouvir isso, porque, desculpa te interromper, porque eu acho que muita gente, ela confunde, por exemplo, ela entra no Instagram, vou levar para o mundo hoje, onde você acha, por você estar o tempo todo ali, você está vendo felicidade constante em vários frames diferentes, vários cortes diferentes da vida. E dá uma falsa impressão que está todo mundo feliz menos você.
Eu vejo que tem muita gente, né, nessa comparação e nessa busca. Você usou uma palavra que eu gosto muito, frame. Um dos professores nos Estados Unidos que eu encontrei, do Vipassana, numa prática meditativa, ele diz assim, a nossa vida são frames. E a gente pensa que tem um contínuo, mas é um contínuo descontínuo. Cada instante é como se fosse uma frame. E a gente não percebe isso. Pois é. Exatamente. A gente percebe como se fosse um contínuo, né? Pois é, eu acho que a gente pensa na nossa felicidade como algo contínuo. E tipo, não é. eu sou feliz. Então, se você é feliz, você tá sempre naquele estado daquela foto que a gente viu no Instagram? Ou isso é uma utopia? Não é sempre, não. Claro que não. E a beleza da vida é esta. Porque se tudo fosse felicidade o tempo todo, a palavra felicidade nem existiria. Claro, porque você não teria um antagônico para você olhar e falar, isso é felicidade. Então, são momentos diferentes em que a gente passa momentos mais alegres, mais tristes. Mas se você olhar o grande quadro da vida, tudo faz parte. A tristeza faz parte, o luto faz parte, a alegria faz parte, esses momentos de êxtase místico, tudo faz parte. E não tem nada para jogar fora e nada para segurar. Porque às vezes a gente quer segurar, é gostoso, eu não quero largar, né? Ai, esse sofá é tão bom. Apego é isso, né? Ai, esse sofá é tão bom, não vou sair mais daqui, tá? Você vai dizer, monja, a senhora vai ter que ir embora. Não vou. Tá tão gostoso aqui que eu não vou sair. Eu vou perder isso? E aí eu vou perder a minha liberdade. O apego tira a minha liberdade, me limita. E a aversão também. Eu não vou por ali eu não vou. Ali eu não vou. Tinha uma poesia quando era criança que eu adorava, quer dizer, não vou por aí. Adorava essa poesia. Não, maravilhoso você tá falando, que a gente... É quase como se a gente, sei lá, você senta num sofá, você vai precisar sair do sofá. Só que as pessoas, elas... Você vai fazer uma analogia sobre situações, né? O sofá pode ser uma situação de uma pessoa que fala, eu não quero terminar o meu namoro porque tá muito bom, só que você não sabe se tá bom, você tá acreditando que tá bom, ou você tá, digamos... Nossa, eu perdi o emprego e acabou tudo, porque que o emprego era aquele sofá confortável, né? Não, mas você perdeu, agora você vai, procura outro sofá, você vai achar outro sofá em algum lugar. Tá. Vamos lá, agora só para finalizar, eu quero ir para um caminho que é muito interessante, monja. Você está indo para um caminho, obviamente você vem de uma corrente budista, né? E essa corrente, ela acredita o quê? Que a gente está aqui por quê? Por que eu tô aqui? Por que eu tô te olhando? Por que eu tô conversando com você? Essa é a pergunta que Buda fez. Ó, mano, tá vendo? Só repetir uma pergunta, tá achando que meu irmão, você não faz ideia, eu e Buda estamos... Mas tá mesmo. Tô gordo, né? Entendi. Você é que Buda não é gordo, na verdade. Já sei, já aprendi, já fiz o achismo aqui. Buda não é gordo, não. Mas é exatamente, a pergunta é essa. E a gente tem que fazer com que as pessoas se perguntem, vocês aí ficam tudo perguntando, para que serve a vida? Por que eu nasci agora? O que eu posso fazer com a minha existência? Ela tem algum sentido? Ou que sentidos, o Nietzsche dizia isso, que sentidos você pode dar para a sua vida? Ele não tem um sentido único, mas tem um sentido que é viver. Vários propósitos. Vai mudando. O seu propósito de garoto de 5 anos de idade não é o seu propósito agora. Quando você tiver 70, 80 anos vai ser outro. Não é o mesmo, mas tem uma coisa que é comum. Vida. O propósito da vida é vivê-la, vivenciá-la. Está inteiro onde está inteiro em cada momento. E viver é sofrer, viver é curtir, viver é ficar triste, viver é ficar feliz. Olha que legal, é isso. Viver é viver. Viver não é ser feliz. Não. Viver não é ganhar. Isso. Viver é perder, ganhar. É uma experiência completa. Você não pode... Entendi o que você quer dizer. Você não pode querer só uma parte boa dessa experiência que você comprou em estar aqui. Tudo faz parte dessa vivência. Tudo faz parte. Tinha uma professora no mosteiro que dizia assim, você não pode pegar o bolo e comer só a cobertura dele. E a gente está buscando essa cobertura. A gente quer só a cobertura enjoativa. Por isso que a gente fala que o nosso ideal não é o céu. Seres celestiais, nós dizemos que existem, né? Ser celestial é aquele que nada falta, que está tudo bem, tem tudo o que quer, na hora que quer. Mas não tem a questão que você acabou de levantar. Para que serve a vida? E isso é importante a gente se questionar. Isso é a diferença do ser humano, né? Por que não vivemos? Por que estamos vivendo nesta época? Como é que nós usamos o que existe nesta época para que nós possamos ficar bem e criar harmonia, né? Veja só, o que gastam nas guerras alimenta toda a população do planeta por anos. E a indústria da guerra está lá vendendo armas. Mas como é que é a mente desse cara que está querendo fazer guerra? Pois então, está querendo não, ele quer que a guerra continue, ele nem faz a guerra. Ele provoca porque os outros façam, ele nem vai lá no campo de batalha. Por que a mente dele consegue fazer uma guerra por causa de ganância, porque ele está preso pela ganância.
A gente fala que tem 3 venenos que pegam o ser humano: ganância, raiva e ignorância. Ignorância que não percebe. Cada vez que você joga um míssil em algum lugar, você está detonando o planeta. Você não está só matando prédios e pessoas. Seu filho, pois é. Uma parte da sua existência. Exato. Porque a terra fica contaminada. Morre passarinho, gato, morre tudo, morre formiga, morre barata, gente. A gente só fala, estão morrendo mulheres e crianças. Está morrendo tudo. Está tudo morrendo. Cada vez que joga um míssil, cada vez que joga uma bomba, cada vez que... Nossa! Os absurdos que nós humanos fazemos, né? E isso é que exatamente são as pessoas que não estão despertas, que não fizeram essa pergunta: para que serve a minha vida? Eu vivo de ódio, de raiva, eu vou me vingar. Vingar do quê? A vingança cai sobre você mesmo, né? Cada vez que eu estou poluindo o planeta, eu estou poluindo a minha vida e a vida da minha descendência. Não é deles, dos meus vizinhos, é de todos nós. É assim que eu encaro o hate. O tal do hater, né? Que eu acho que acho que você já deve ter respondido 1.600 perguntas desse tipo, porque virou uma coisa como se fosse que o ódio surgiu agora na internet. Imagina, né? Ele só estava escondido em cada cabecinha por aí. Mas o que a gente descobre, e aí a minha visão é que o ódio diz muito mais sobre a pessoa do que sobre mim. Sim. O ódio daquela pessoa sobre mim, na verdade, é quase como uma homenagem, é quase como uma obsessão que o cara tem sobre algo que eu tenho. Que ele gostaria de ter e não tem. Isso faz mal pra ele. É. E que não sabe como acessar isso que você acessou. Então fica com raiva de você. Eu tenho uma menina que me persegue, é tão bonitinha, coitadinha. Você tem hater? Tem uma menina que me persegue. E ela diz que tudo que acontece de ruim na vida dela é culpa minha. Que aconteceu com o pai, com a mãe, com todo mundo, né? E é uma coisa difícil, a gente tem até advogados trabalhando com isso, né? Porque ela acaba mandando mensagem para todo mundo que me conhece. Você talvez receba alguma... Não chega, já tô com muitos. Não, mas ela não odeia as pessoas com quem eu falo. Mas ela fala de mim para todo mundo. Mas qual a relação? Você causou, você com... Não. Ela tem um problema. É uma pessoa que tem um problema psiquiátrico, sem dúvida alguma. Que precisava da química que a gente falou anteriormente. Precisa, então, quando a família interna ela toma química, ela fica bem. Sim. Aí não tem internação permanente, ela sai, para de tomar o remedinho, ela surta. E o surto dela não é só comigo. Ela fez com professoras na universidade onde ela fez, ela tem uma maneira persecutória, né? E a gente fala, isso existe. Eu tenho raiva da menina? Não. Ela me incomoda? Não. Na verdade, a minha secretária pega os 200, 300 e-mails que ela manda por semana e põe no arquivo e manda para os advogados. O que a gente vai fazer com isso, né? Porque você está mais preocupada com a sua proteção, e não espiritualmente, mas assim fisicamente. Você não sabe qual que é a reação que essa pessoa pode ter. O que ela poderia fazer dizendo que ela tem uma coisa, que um xamã paraguaio pôs uma energia prejudicial dentro dela e ela gostaria que eu tirasse. E eu disse a ela, eu não tenho essa capacidade. E isso é verdade, eu sou uma monja zen budista, eu não tiro espíritos malignos de ninguém. Claro. Eu não tenho essa capacidade. Tem pessoas que trabalham com isso. Sim. Eu não. Eu trabalho com você conhecer a si mesmo e procurar ajuda de forma necessária. Por isso que eu te pergunto, o ódio, você está falando de um ódio químico, né? Sim. Mas o ódio que, sei lá, pessoas normais, coitada, não que a menina não seja normal, mas pessoas que estão, digamos, com a sua faculdade mental estabilizada neutra. E ela tem ódio, você acha que, você com o seu estudo, com a sua sabedoria, você acha que é o que esse ódio? Essa coisa que está cada vez mais, né, ganhando formato aqui no mundo? É uma insatisfação, né? É uma insatisfação consigo mesmo, né? E o outro acaba sendo um espelho daquilo que eu não tenho, o que ele tem, eu gostaria de ter o que ele tem. Então eu tenho raiva de você porque você acessou coisas que eu não consigo acessar. Tenho raiva até de gente... Que nem eu falei a história que eu falei da inveja da menina de cabelos loiros compridos. Você teve um ódio baseado numa inveja. É uma coisa permanente, pequenininha, né? A gente fala, não é nada, não é importante. Mas disso pode crescer. Se não a pessoa não está estabilizada, eu vou ficar com raiva daquela pessoa. Olha lá, olha o jeito que ela fala, olha como ela anda. Então eu queria aproveitar a sua sabedoria, de verdade, para fazer um bem para quem está assistindo esse vídeo. Vai encerrar agora? Eu vou encerrar. Eu queria fazer uma última... Calma, eu vou fazer, depois você vai fazer. Mas eu queria fazer um bem, de alguma maneira, eu quero oferecer, sei lá, esse corte para alguém e tal. Porque a gente fica sempre com aquela coisa assim, as pessoas odeiam, e a gente sempre tá desse lado do tipo assim, nossa, que absurdo as pessoas que odeiam. Como se eu não odiasse. Só elas odeiam, e nossa, a gente tem que acabar com o ódio. Então o que eu vou te pedir como uma ajuda é,
Tem pessoas que estão assistindo que elas sabem que elas têm um ódio dentro delas. Sim. Como curar o ódio dentro delas? Não é curar, é reconhecer e usar de forma adequada. De novo, não tem nada para curar. Ódio existe, raiva existe, insuficiência existe. É o primeiro ensinamento de Buda. Nós temos insatisfações. Nascimento, velhice, doença e morte são causas das nossas insatisfações. Mas existe um caminho. E a gente tem que perceber quais são as causas da minha insatisfação, e existe o tal Nirvana, que é um caminho de paz e tranquilidade que é acessado através de uma prática de memória correta, lembrar-se de quem somos, bípedes mamíferos. Vamos à simplicidade do ser, quem somos nós. Não fica pondo coisas em cima de você, né? Lembrar-se que temos todas possibilidades de sentimentos em cada um de nós. Sobrevivemos porque tivemos medo e raiva, sim. Porque fomos à guerra com raiva e matamos nossos inimigos. E nós somos os sobreviventes. Os outros morreram, ficaram por lá. O nosso DNA, aquele que sobreviveu. Sobreviveu à peste, sobreviveu aos ataques dos grandes animais, dos carnívoros que queriam nos pegar. E nós estamos aqui. Nós somos a sobrevivência de toda uma estirpe humana, onde muitos desapareceram, mas nós estamos aqui. E foi preciso ter raiva, sim. Mas agora, essa raiva é necessária hoje? É necessário você ter raiva do seu vizinho, porque ele toca uma música que você não gosta? Você põe outra música na sua casa, você fala com ele. Você vai procurar meios, às vezes dá certo, às vezes não dá. E às vezes a gente até se acostuma. Por exemplo, eu me mudei para uma casa lá no Pacaembu para fazer meditação. Primeiro retiro que eu fiz, tinha uns meninos do Mackenzie querendo tocar bateria de carnaval, péssimos, e tocando aquela coisa insuportável que começava às 10 da manhã até às 6 da tarde, que era a hora do meu retiro. Como incomodava aquilo, né? E eu falei, não, eu não posso estar na mão deles. Eu só vou ver, esse som existe, ele está aí no fundo, ele não é a coisa mais importante na minha meditação. Ele não é a coisa mais importante na minha vida, eu não vou bater neles. Um aluno meu fez um processo no PSIL, e o PSIL veio bater na nossa porta, porque era o único endereço que tinha, e ia nos multar por causa do barulho. Cara, isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. Os monges estão fazendo muito barulho, foi quase que tocando bateria. Pois é. Então a gente percebe que tem certas coisas que você não pode controlar, não pode vencer, mas você convive com. Como quem tem diabetes, por exemplo, não tem cura para diabetes, mas você pode controlar seu diabetes, você não vai morrer disso, não vai ficar cego, não vai morrer, você vai viver longa vida se tomar as medidas adequadas. Então a gente sente raiva, sente indignação por pobreza, por miséria, por abusos, né? Sim. Tantas coisas que nos deixam indignados, mas o que você faz para que seja diferente? Como é que você atua no mundo e provoca a reflexão de outras pessoas para que possamos mudar esses quadros que nos incomodam, né? Se está te incomodando, está te fazendo pior do que pode estar fazendo a outra pessoa. Isso. Então busca por que você está se incomodando com isso. Exato, é isso aí. Busca essa incomodação. Por que eu estou incomodado? É isso aí. O quanto isso me afeta? Por que isso me afeta? Será que eu sou frágil a ponto disso me afetar? Legal, é isso. Eu deveria ficar mais forte, porque isso não pode me afetar, isso é tão pequeno. É isso aí. Esse é o tratamento que às vezes eu faço para mim. Mas é esse. Você sabe que o Diniz disse isso uma vez que eu achei bem bonito. Se alguma coisa está dando errada, não olhe na janela para ver de quem é a falta. Vá na frente do espelho e diz onde é que eu falhei. Como é que eu fico melhor? Quem falou isso? O Bílio Diniz. Pô, legal. Achei que era o Fernando Diniz, mas o Fernando Diniz não tem calma, não. dele, pô, ele é psicólogo. Não, mas é legal essa frase da Bíblia. É boa, né? É muito boa. Não procure pela janela o responsável, vai olhar no espelho. Olha para você, olha para dentro. Na verdade, e o Zen é isso, olhar para dentro, olhar para você. O que está falhando em mim? Por que eu estou ficando tão brava com isso? Por que isso me incomoda tanto? Nossa, que interessante, vou procurar. De onde vem essa raiva? Porque nada pode gerar raiva pra você, no sentido de, entendo o que você falou, tipo, uma criança está apanhando, óbvio, isso vai gerar uma raiva porque é uma coisa social, injusta e tal, mas tem pequenezas que nos geram raiva que é só sobre você, do tipo, nossa, meu amigo agora separou e agora ele tá, sei lá, pegando geral, aí você fala, por que isso pode estar me incomodando? Eu queria pegar geral e não Será tô pegando? Que eu queria pegar geral e eu tô com raiva da atitude dele? Então, nossa, fulano tá fazendo um show que eu acho horrível. Será que você não gostaria, no fundo, de estar fazendo o que ele está fazendo? E isso é mais sobre você? Então você deveria reavaliar um pouco da sua inveja? É isso mesmo.
Entendi, É faz esse sentido. olhar para dentro, reconhecer-se. E reconhecer-se também um ser pequenininho, que tem esses sentimentos que não são bonitos, mas que eles fazem parte da nossa vida. Por isso, quando você educa uma criança, você não pode dizer não sinta ciúmes. Você pode dizer você está com ciúmes. E hoje uma senhora falou para mim que ela tem um filho de 20 anos, outro de 16 e outro de 8. E que de vez em quando eles percebem que o mais velho está com ciúmes dos menorzinhos. Sabe o que eles fazem? Todos pulam em cima dele na cama e enchem de beijo. E fala, você está com ciúmes, mas a gente gosta de você. Não é uma atitude bonita? Sim. Em vez de dizer, você não deve sentir ciúmes, o seu irmãozinho. Mas eu vou falar, eu amo a sinceridade. Eu acho que a sinceridade é uma coisa que nos cura. Não tô falando de você ser agressivo, né? Tipo assim, você é imbecil, não é essa sinceridade. Mas é uma sinceridade dentro de você de falar, cara, posso falar um negócio que eu tô com ciúme. Eu tô com ciúme de você. É isso aí. Eu tô com raiva de você. É isso aí. Como é que eu conserto essa raiva que eu tô de você? Porque eu não queria ter raiva de você. isso aí. Me ajuda junto a gente a não ter raiva de você? Porque eu acho que eu tô com um problema maior do que você. Porque eu tô com raiva e você tá bem. Você tá bem, eu tô cheio de raiva aqui. Nossa. Eu deveria cuidar disso. Eu tento ir muito pra essa... Acho que eu vou virar zen, hein? Eu tô tá pertinho, Maurício. Eu tô no Japão. Vai que tá pertinho. Um aninho eu tô no Japão. Tá. Faz Deixa eu fazer a O última ano que aqui. vem eu vou, você quer ir? Vamos Eu fazer vou uma lá, vou excursão? junto, eu e Monja. Em maio. Porque Monja falou uma palavra que era uma pergunta que eu queria fazer, é uma curiosidade que eu tenho e eu não sei o que é exatamente. Aí me desculpe a ignorância. O que é o Nirvana? Nirvana é uma banda. Sim, 94. Bem legal. Ótimo. É muito boa. Você gosta de Nirvana? Tirando o Nirvana espiritual, de você paz gosta e de tranquilo. Nirvana? Você ouve o Kurt Cobain? Você gostava de Nirvana? Eu ouvia muito rock and roll. Ela Né? Mas você tinha um ouve namorado ainda? rock. Não, agora eu não ouço mais, que pena, né? Mas você mudou seus hábitos de rock and roll? Você agora, tipo, você fala, isso daí é música de barulho. Muito Não, barulho. não acho que é música de barulho, não. É que para ouvir rock and roll para mim, a gente tem que ficar em silêncio na sala e ouvir. Você vai num show de rock and roll, você não fica cantando e gritando, você fica ouvindo. Você tem que se tornar um com os músicos, um com a música. E não eu aqui dançando e pulando. Claro, isso mexe conosco, o Sei. ritmo mexe. Mas a coisa mais importante para mim é você entender o que está acontecendo. Mas eu preciso fazer essa pergunta. Me Não, fala... você não precisa não. Eu perguntei mas primeiro, eu agora quero ela ouvir responde. rapidinho. Não, peraí, aí vamos ter uma educação, TDAH. O programa é meu, meu amor, querido. Daqui a pouco você sai e eu continuo aqui. Pelo amor de Deus. Você tá com inveja. Tô. Me fala 3 bandas que vocês vão... Você gosta de banda de rock? Você tem banda O que eu ouvia mais é o Pink Floyd, Yes, The Who, eram minhas 3 Maravilhoso. Eu favoritas. só queria essa informação porque é muito interessante. Agora fala do Nirvana. É ela que fala, né? Eu Eu não fiz sei, um corte, só meu irmão. perguntei. Então, Nirvana, dentro da tradição budista, Nirvana, ou Nirvana, significa extinguir. Como se tem uma vela acesa que vem um vento forte e apaga a vela. Então, aquieta-se. O yoga também fala, o Patanjali, que é o sistematizador do yoga, diz assim que yoga é para acabar as oscilações da mente. Então, a nossa mente oscila muito, né? É bipolar, né? Ela é bipolar, de todos nós. Muito. Ela vai para cá e vai para lá. Aí, de repente, você chega num lugar que ela é tranquila. Que é esse ponto de equilíbrio, que a gente fala é paz e tranquilidade, porque entrou o quê? Sabedoria. Não é porque ficou abobado, não. Pelo contrário. É porque houve uma procura espiritual, o que é Buda, o que é a vida, o que estou fazendo aqui. Questionar-se é muito importante. Não aquiete as suas perguntas. Pelo contrário, fortaleça a sua maneira de questionar e querer entender se há sentido ou não na vida. Não é o que eu acho, o que cada um de nós que está aqui nos ouvindo pode achar. Tem sentido essa existência? Para que serve isto? E eu vou sentir muitas oscilações na minha mente. Mas se eu respiro conscientemente, se eu sigo uma rota de prática, eu encontro o que a gente chama de nirvana, que é paz e tranquilidade. Não é fixo nem permanente, porque não há nada fixo nem permanente. Mas é como se a gente fosse entrar na mata e a mata está fechada. E você abre a trilha, chega com uma faca, com um facão, se abre uma trilha. Se você não passar mais lá, ele fecha. Mas se você todos os dias fizer que seja 5 minutos de meditação, de reflexão por dia, você mantém o caminho aberto. E quanto mais você fizer, vira até uma autoestrada. Ou seja, todo mundo pode atingir o Nirvana. Todos podem. Não é uma coisa do tipo só monges que Não, moram imagine. no Japão. Ah, não, Eu não, posso não. atingir o Nirvana simplesmente de eu estar com meu filho, Sim. jogando videogame no meu sofá, e eu estou numa plenitude Num estado de paz e que tranquilidade. dura, sei lá, 12 minutos, mas eu atingi o Nirvana durante 12 É minutos. isso aí. Nesses 12 minutos esteve está com sabedoria, com prazer na existência.
esse brincar com Legal, ele isso aí. é também educá-lo, e ele educa você e você educa ele. É uma via de mão dupla, né? Não é sozinho. Não é sozinho. E a gente perceber que a vida é muito gostosa de ser vivida, né? Mas que tem coisas boas e ruins, tem dor. Afinal, a vida é dor, prazer, Isso. tristeza, felicidade. Isso. Isso que eu acho que é a coisa que eu mais gostei do que você falou. De muitas coisas que você falou, mas é muito legal você perceber que viver é você entender que essa experiência ela é completa Isso. com todos esses aplicativos que a gente Isso. baixa quando vem pra cá. Legal. Então faz parte dos nossos aplicativos, você tem que ter a dor, você tem que ter o sofrimento, senão você não está vivendo. Se isso você aí. tiver só o prazer, é quase como não é uma experiência completa. Até porque esse prazer não vai ser tão gostoso porque você não viveu o oposto para você dar valor a esse prazer. Tinha uma poesia na escola que dizia assim: quem passou pela vida em branca nuvem, quem passou pela vida e não sofreu, não foi homem, foi espectro de homem, passou pela vida e não viveu. Então viver é isto, é estar em contato com todas as experiências que possa ter como ser humano. E não dizer esta é melhor, essa é pior. Esta é tão importante quanto a outra, porque me faz entender um pouco mais de mim, ser humano. Vou tatuar essa. Vou tatuar aqui, Essa ó. daí- Costelão aqui, ó. A frase Senhoras e grande. senhores, eu vou primeiramente mais uma vez agradecer, é um prazer muito grande, eu sei que você tem o seu tempo cada vez mais corrido, né, precisa respirar bastante, né, tentei no meio da agenda, respirar, você tem que botar, eu falando sério, mete no seu Google Agenda aí, respirar, pelo que eu aprendi. Quanto tempo de respiração você recomenda geralmente pra pessoa? Não, é só ficar atento, pode ser 5 minutos, tá muito 5 bom. minutos já resolve, já é o início para começar a Pra fazer começar a os prática, retiros. isso. 5 minutinhos, cara, por dia. E é muito interessante isso. Eu comecei a fazer isso, melhorou muito a minha vida. Eu não respirava desse jeito que ela me ensinou, não. Agora eu vou chegar aqui tinindo. Mas assim, dá uma respirada por dia. Faça esse momento agora, acabou esse vídeo, respira. Fica aí 5 minutinhos respirando, você aprendeu aqui com ela, como é que você respira, dá uma tranquilizada, que eu sei que a sua cabeça tá turbulenta pra caramba, com os vários pensamentos que a gente aprendeu que são normais. Isso que é o mais legal, você não é especial e você não é um problemático, porque você tem esses pensamentos. Eu aprendi isso, achei muito legal. Eu fiquei mais tranquilo também, porque eu achei que eu era um todo errado. Todo mundo acha. Aí quando você vai para a sua psiquiatra ou no seu psicólogo, ela fala assim, não, eu tô com 20 clientes hoje, 20 pacientes hoje, você fala, tá todo mundo meio que Meio completinho, né? precisando dessa respiração aqui, verdade. que a monja passou. Inclusive a própria monja precisa da respiração que ela passou. Precisa. Se a Senão ela- monja precisa de senão respiração, ela não é porque tá monja. todo mundo precisando. Não é monja? Se não respira, não é monja. E é Se isso você não aí. respira, não é monja. Vou deixar aqui na descrição do vídeo as informações aqui, o Instagram, para você cada vez mais conhecer o trabalho da Monja Coen, que eu já sou fã há bastante tempo. E lembrando aqui da palestra dela, A Virada da Felicidade, quinta-feira, 5 horas da tarde, 21 de março de 2024. Esse vídeo, obviamente, ele está eternizado. Você deve estar assistindo em 2040. Ela deve estar com novas palestras, tá? Mas o cupom Maurício12 está eternizado para você. O 15 era em O 15 março é de março, 2024. Valeu, gente. Muito obrigado. Passe esse vídeo para pessoas que você sabe que precisa assistir esse vídeo. Você sabe quem são essas pessoas. Valeu. Valeu. Cortou?